Empresário viúvo chega mais cedo em casa e o que encontra deixa ele sem palavras. Tiago Cardoso parou na porta da cozinha. Bianca, a empregada, lavava louça, enquanto Melissa, sua filha de 3 anos, estava nos ombros dela. Tiago ficou ali parado, tentando processar o que estava vendo. A cena parecia irreal. Melissa balançava as perninhas enquanto Bianca enxaguava os pratos com calma, como se carregar uma criança nos ombros enquanto trabalhava fosse a coisa mais natural do mundo. Ele sentiu o peito apertar. Havia contratado aquela mulher apenas 2 semanas atrás, depois que a 12ª babá pediu demissão, alegando que a menina era difícil demais. Difícil. Essa palavra ecoava na cabeça dele todos os dias. Melissa não era difícil. Ela era apenas uma criança destruída pela perda da mãe. Bianca virou a cabeça levemente para o lado, ainda concentrada na louça. Pronto, agora essa aqui tá limpinha. Viu como ficou brilhando? A menina bateu palminhas. Brilhando, tia Bi, igual estrela. Tiago sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que ouviu a filha falar assim, com essa alegria genuína na voz? Ele não conseguia lembrar. Os últimos meses haviam sido um borrão de consultas médicas, noites sem dormir e o silêncio pesado de uma casa que antes era cheia de vida. Bianca finalmente desligou a torneira e secou as mãos em um pano de prato. Foi só então que ela percebeu a presença dele. Virou-se devagar, os olhos arregalados de surpresa. Senhor Tiago, eu não ouvi o senhor chegar. Ela ficou visivelmente tensa, as mãos segurando firme as perninhas de Melissa para não deixá-la cair. Desculpa, eu sei que não era para fazer isso, mas a Melissa estava chorando muito e eu não sabia mais o que fazer. Aí eu coloquei ela aqui e ela parou na hora. Eu juro que não vou deixar ela cair. Eu só queria que ela parasse de chorar. As palavras saíram atropeladas, carregadas de medo. Tiago percebeu que ela achava que seria demitida. Ele deu um passo à frente, levantando a mão. Calma, você não fez nada de errado. A voz dele saiu mais rouca do que pretendia. Bianca piscou, confusa. Melissa olhou para o pai e seu sorriso desapareceu instantaneamente. A menina baixou os olhos, as mãozinhas apertando os cabelos de Bianca. Foi como se uma cortina tivesse caído. A alegria sumiu. Tiago sentiu uma facada no peito. Sua própria filha tinha medo dele. Não medo físico, mas medo de decepcioná-lo. Medo de não ser suficiente. Medo de existir perto dele sem trazer de volta a mãe que ele tanto amava. Bianca percebeu a mudança no clima e rapidamente tirou Melissa dos ombros, colocando-a no chão com cuidado. Vai lá para a sala, querida. O papai chegou. Melissa saiu correndo sem olhar para trás, os pezinhos descalços batendo no piso de mármore até sumir pelo corredor. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Bianca baixou a cabeça, ajeitando o avental preto. Desculpa mesmo, senhor. Eu não queria ultrapassar os limites. É que ela estava tão triste hoje. E eu lembrei que minha mãe fazia isso comigo quando eu era pequena, e eu pensei que talvez funcionasse. Tiago passou a mão pelo rosto, tentando encontrar as palavras certas. Ele era bom com números, com contratos, com negociações, mas com emoções. Ele estava completamente perdido. Há quanto tempo você faz isso? A pergunta saiu mais seca do que ele queria. Bianca ergueu os olhos, hesitante. Faz uns 5 dias. Sempre que o senhor sai, ela fica muito quieta. Aí eu tento brincar, mas ela não responde. Mas quando eu coloco ela nos ombros, ela ri. Eu não sei explicar. Tiago encostou na bancada da cozinha. 5 dias. Nos últimos 5 dias, sua filha havia rido, brincado, sido uma criança normal. E ele não sabia de nada, porque ele nunca estava em casa. Ela falou alguma coisa sobre a mãe? Ele precisava saber. Bianca mordeu o lábio, pensativa.
Ela falou que a mamãe costumava cantar uma música de ninar. Eu perguntei qual era, mas ela não lembrava. Aí eu cantei umas que eu conheço, e quando eu cantei aquela do passarinho que voou, ela começou a chorar e pediu para eu parar. Tiago fechou os olhos. Aquela música, Helena cantava aquela música todas as noites antes de Melissa dormir. Como ele tinha esquecido disso? Como ele deixou aquilo sumir da rotina da filha? Bianca continuou, a voz mais baixa agora. Ela também disse que o papai não gosta mais dela. Eu falei que não era verdade, mas ela insistiu. Disse que o senhor não olha mais para ela do jeito que olhava antes. A dor que Tiago sentiu foi física. Ele apertou a borda da bancada com tanta força que os nódulos dos dedos ficaram brancos. Melissa achava que ele não gostava mais dela. A única coisa que ainda fazia sentido na vida dele, e ela achava que ele não a amava. Eu não sei como fazer isso. A confissão saiu fraca, quebrada. Eu não sei como ser pai sozinho. Tudo que eu faço está errado. Bianca ficou em silêncio por um momento, depois deu um passo na direção dele. O senhor não está fazendo tudo errado. O senhor só está com medo. Tiago ergueu os olhos e encontrou os dela. Havia algo naquele olhar. Compaixão. Não pena, mas uma compreensão genuína de dor. Eu perdi meu pai quando tinha 8 anos. A voz de Bianca era firme agora. Minha mãe ficou perdida, igual o senhor. Ela não sabia como cuidar de mim e trabalhar ao mesmo tempo. Teve dias que eu fui para a escola sem comer. Teve noite que eu dormi com fome. Mas sabe o que eu lembro mais? Eu lembro que ela tentava. Eu lembro que mesmo destruída, ela não desistiu de mim. Tiago sentiu um nó na garganta. Bianca continuou. A Melissa não precisa de perfeição. Ela precisa de presença. Ela precisa saber que mesmo com tudo errado, o pai dela ainda está aqui. Ele soltou o ar devagar, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. Como você sabe disso tudo? Você tem filhos? Bianca balançou a cabeça. Não, mas eu já fui uma criança sozinha, e eu sei como dói. Tiago ficou olhando para ela, realmente olhando pela primeira vez. Bianca não podia ter mais de 25 anos. O rosto era jovem, mas os olhos carregavam um cansaço antigo. Ela usava o cabelo preso num coque simples, sem maquiagem, o uniforme impecavelmente limpo, apesar do trabalho pesado. Havia uma dignidade nela que ele não tinha notado antes. Por que você aceitou esse emprego? Ele perguntou de repente. As outras babás saíram correndo. O que te fez ficar? Bianca desviou o olhar, mexendo nas mãos. Eu precisava do dinheiro. Minha mãe está doente e os remédios são caros. A honestidade doeu. Ela estava ali por necessidade, não por vocação. Mas então, por que ela tratava Melissa com tanto carinho? Por que ela cantava, brincava, carregava a menina nos ombros enquanto trabalhava? Ninguém fazia isso apenas por dinheiro. Mas não é só por isso. Bianca falou mais baixo agora, quase como se estivesse confessando um segredo. Eu vejo muito da criança que eu fui na Melissa, e eu sei que se alguém tivesse olhado para mim daquele jeito quando eu era pequena, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Tiago não sabia o que dizer. Ele tinha passado os últimos 2 anos se afogando em trabalho, evitando a casa, evitando a filha, evitando tudo que lembrasse Helena. E essa mulher, que ele mal conhecia, estava fazendo o que ele não conseguia. Ela estava salvando Melissa. Eu quero que você continue fazendo isso. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar. Bianca ergueu os olhos, surpresa. Fazendo o quê? Isso. Tudo isso. Cantar, brincar, carregar ela nos ombros. Eu não ligo como você faz. Só continua fazendo ela sorrir. Bianca assentiu devagar, ainda processando. Tá bom, senhor. Tiago respirou fundo. Havia algo mais que ele precisava dizer, mas as palavras custavam a sair. E me ensina. A voz dele falhou.
Me ensina a fazer isso, porque eu não sei mais como chegar nela. Bianca piscou, claramente não esperando por aquilo. Ela abriu a boca, fechou, depois abriu de novo. O senhor quer que eu ensine o senhor a se conectar com a própria filha? Ele assentiu, sentindo o peso da vergonha. Um homem crescido, bem-sucedido, pedindo ajuda para uma empregada doméstica sobre como ser pai. Mas o orgulho não importava mais. Melissa importava. Bianca ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nele, avaliando. Finalmente, ela cruzou os braços. Tá bom, mas tem uma condição. Tiago franziu a testa. Qual? O senhor tem que prometer que vai tentar de verdade. Não adianta eu ensinar se o senhor vai desistir na primeira dificuldade. Criança sente quando a gente não está inteiro. Se o senhor entrar nessa, tem que ser para valer. A firmeza na voz dela o pegou de surpresa. Não era uma funcionária falando com o patrão. Era uma mulher colocando limites, exigindo compromisso, e ele respeitou aquilo. Eu prometo. Bianca estudou o rosto dele por mais alguns segundos, então assentiu. Então vamos começar agora. A Melissa deve estar na sala. O senhor vai até lá, senta no chão perto dela e não fala nada. Só fica lá. Tiago hesitou. Só isso? Só isso. Criança precisa de presença antes de precisar de palavra. O senhor vai lá e só fica. Não tenta conversar, não tenta forçar. Só fica perto. Parecia simples demais, mas Tiago assentiu e saiu da cozinha. O corredor até a sala nunca pareceu tão longo. Cada passo era pesado, carregado de medo. Medo de ser rejeitado pela própria filha. Medo de não ser suficiente. Medo de falhá-la ainda mais. Quando chegou na sala, encontrou Melissa sentada no tapete, abraçada em um urso de pelúcia que Helena havia dado a ela no último aniversário. A menina olhou para ele de relance e depois voltou os olhos para o chão. Tiago engoliu o nó na garganta e fez o que Bianca mandou. Sentou no chão, a uns 2 metros de distância, e ficou ali, em silêncio. No começo, foi torturante. Ele não sabia onde colocar as mãos, como sentar, o que fazer. Mas aos poucos, algo mudou. Melissa olhou para ele de novo. Dessa vez, o olhar demorou um pouco mais. Tiago não se mexeu, não falou. Apenas ficou ali, presente. Depois de alguns minutos eternos, Melissa levantou e caminhou até ele devagar, o urso arrastando pelo chão. Ela parou bem na frente dele, os olhinhos castanhos enormes, estudando o rosto do pai. Você não vai embora? A pergunta pequena partiu ele ao meio. Tiago balançou a cabeça. Não, eu vou ficar aqui. Melissa mordeu o lábio, pensativa. Então, com um movimento rápido, ela se jogou no colo dele e enterrou o rosto no peito do pai. Tiago congelou por um segundo, depois envolveu os braços ao redor da filha, apertando como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo, porque ele estava. Eu senti sua falta, papai. A voz abafada de Melissa era cheia de dor. Tiago fechou os olhos com força, tentando segurar as lágrimas. Eu também senti sua falta, filha. Eu sinto todo dia. Eles ficaram assim por um tempo que Tiago não soube medir. Podia ter sido 5 minutos ou 5 horas. Não importava. O que importava era que sua filha estava ali, nos braços dele. E pela primeira vez em meses, ele não sentiu que estava perdendo ela. Quando Melissa finalmente se afastou, ela olhou para ele com seriedade. A tia Bi disse que você não parou de gostar de mim. Tiago segurou o rostinho dela entre as mãos. Eu nunca, nunca vou parar de gostar de você. Você é a coisa mais importante da minha vida. Melissa assentiu, mas ainda havia dúvida nos olhos dela. Então por que você não brinca mais comigo? Por que você não fica em casa? A pergunta era justa. E Tiago não tinha uma resposta boa. Ele poderia mentir, inventar desculpas, mas Bianca tinha razão. Melissa merecia a verdade. Porque eu fiquei com muito medo. Ele falou devagar, escolhendo as palavras. Quando a mamãe foi embora, eu fiquei assustado,
E em vez de ficar perto de você, eu fugi. Eu trabalhei muito, fiquei longe, porque era mais fácil do que sentir a dor. Mas eu estava errado, e eu quero consertar isso. Melissa processou aquilo em silêncio. Então, ela perguntou com a inocência devastadora de uma criança. Você também tem medo de eu ir embora igual a mamãe? Tiago sentiu o peito implodir. Sim, eu tenho muito medo disso. A menina abraçou ele de novo. Eu não vou embora, papai. Eu prometo. E naquele momento, com aquela promessa impossível de uma criança de 3 anos, Tiago se permitiu acreditar. Quando Melissa finalmente soltou ele e voltou a brincar com o urso, Tiago levantou e voltou para a cozinha. Bianca estava terminando de arrumar a pia, mas virou quando o ouviu entrar. Ela não perguntou nada, apenas olhou para ele esperando. Obrigado. Foi tudo que Tiago conseguiu dizer. Bianca deu um pequeno sorriso. Foi só o começo. Tem muito mais pela frente. Tiago assentiu. Ele sabia disso. Mas pela primeira vez em 2 anos, ele sentiu que talvez, apenas talvez, ele conseguiria. Os dias seguintes foram diferentes. Tiago começou a sair mais cedo do trabalho, recusando reuniões que se estendiam até a noite. Ele chegava em casa antes do jantar e passava o tempo com Melissa. No começo era estranho, forçado. Ele não sabia como brincar, como conversar com uma criança de 3 anos. Mas Bianca estava sempre por perto, guiando ele com sutileza. Deixa ela escolher a brincadeira. Ela dizia quando Tiago tentava forçar um jogo que Melissa claramente não estava interessada. Escuta o que ela não está falando. Ela orientava quando Melissa ficava quieta de repente. E Tiago aprendeu a perceber os sinais de que a menina estava lembrando da mãe. Fala da Helena, Bianca disse uma noite, quando Melissa perguntou sobre a mãe e Tiago congelou. Não finge que ela não existiu. Isso machuca mais. E Tiago aprendeu. Lentamente, dolorosamente. Mas ele aprendeu. Uma semana depois, algo inesperado aconteceu. Era sábado de manhã e Tiago tinha combinado de levar Melissa ao parque. Mas quando ele desceu para a sala, encontrou Bianca com uma pequena mala na mão. Você vai embora? A pergunta saiu mais assustada do que ele pretendia. Bianca balançou a cabeça. Não, só vou visitar minha mãe no hospital. Ela teve uma recaída ontem à noite. Eu volto amanhã cedo. Tiago assentiu, tentando disfarçar o alívio, mas então percebeu algo. Você precisa de ajuda? Com o hospital, os remédios? Bianca o olhou surpresa. Senhor Tiago, o senhor já paga mais do que o normal. Eu não posso pedir mais. Você não está pedindo. Eu estou oferecendo. Tiago falou firme. Quanto você precisa? Bianca hesitou, claramente desconfortável. Eu não sei se é certo. Bianca. Tiago deu um passo à frente. Você salvou minha filha. Você me salvou. Deixa eu ajudar. Ela ficou em silêncio por um longo momento, os olhos marejados. Finalmente ela disse um valor. Era alto, mas Tiago nem piscou. Eu vou transferir agora. Bianca cobriu a boca com a mão, lutando contra as lágrimas. Eu não sei como agradecer. Você não precisa. Só continua cuidando da Melissa do jeito que você cuida. Bianca assentiu, limpando os olhos rapidamente. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Senhor Tiago? Ele olhou para ela. Sim, o senhor é um pai melhor do que o senhor pensa. E então ela saiu, deixando Tiago sozinho, com as palavras ecoando na mente dele. Aquele dia no parque foi diferente. Melissa correu, brincou, riu. Tiago a empurrou no balanço, ajudou ela a subir no escorregador, comprou sorvete e deixou ela se sujar de chocolate. E pela primeira vez, ele não sentiu que estava apenas cumprindo uma obrigação. Ele estava aproveitando. Quando voltaram para casa no final da tarde, Melissa estava exausta. Tiago a carregou no colo até o quarto, colocou ela na cama e cobriu com o cobertor. Papai? A voz sonolenta da menina o fez parar na porta. Sim, filha. Hoje foi o melhor dia. Tiago sentiu o peito apertar de uma forma boa.
Para mim também. Quando ele desceu, a casa estava silenciosa. Silenciosa, mas não mais vazia. Havia vida ali agora. Havia esperança. Tiago pegou o celular e fez a transferência para Bianca. Mas enquanto digitava, ele percebeu algo. Ele não sabia quase nada sobre ela. Não sabia onde ela morava, quantos anos tinha, o que ela gostava de fazer. Ela tinha entrado na vida dele como uma funcionária, mas se tornado algo muito maior. E ele precisava entender o quê. No dia seguinte, quando Bianca voltou, Tiago a esperava na cozinha. "Como está sua mãe?" ele perguntou assim que ela entrou. Bianca pareceu cansada, mas deu um pequeno sorriso. "Melhor. Os médicos disseram que a crise passou. Obrigada pela ajuda, senhor. Eu não sei como eu teria conseguido sem." Tiago acenou com a mão dispensando. "Para com esse negócio de senhor. Me chama de Tiago." Bianca hesitou. "Não sei se é apropriado." "Eu tô pedindo." Ele insistiu. "Por favor." Ela assentiu devagar. "Tá bom, Tiago." O nome soou estranho na boca dela, mas Tiago gostou. Havia uma intimidade ali, uma quebra de barreira que ele precisava. "Senta." Ele apontou para a cadeira. "Eu quero conversar com você." Bianca franziu a testa, mas obedeceu. Tiago sentou do outro lado da mesa. "Eu percebi que eu não sei quase nada sobre você. E isso me incomoda. Você sabe tudo sobre mim, sobre a Melissa, sobre a Helena, mas eu não sei nada." Bianca desviou o olhar. "Não tem muito para saber." "Eu duvido." Tiago cruzou os braços. "Me conta. De onde você é? Como você acabou aqui?" Bianca suspirou, mexendo nas mãos. "Eu sou de Minas Gerais. Vim para São Paulo há 3 anos atrás procurar emprego. Minha mãe ficou doente e os tratamentos lá eram muito ruins. Aqui eu consegui colocar ela num hospital melhor." "E seu pai?" Tiago perguntou com cuidado. "Morreu quando eu tinha 8. Câncer." A voz dela era neutra, mas Tiago percebeu a dor escondida. "Minha mãe trabalhou a vida toda como costureira para me criar sozinha. Agora é minha vez de cuidar dela." Tiago assentiu. Havia uma força em Bianca que ele admirava. Ela carregava o peso do mundo nos ombros e ainda encontrava energia para cuidar de uma criança que nem era dela. "Você tem namorado? Família aqui?" Bianca balançou a cabeça. "Não, só eu e minha mãe." Tiago percebeu o quanto aquela vida era solitária. Bianca trabalhava, visitava a mãe no hospital e voltava para uma casa vazia. Ela não tinha amigos, não tinha lazer, não tinha nada além de responsabilidade. "Isso não é justo com você." Ele falou antes de pensar. Bianca ergueu os olhos, surpresa. "O quê?" "Você é nova. Devia estar saindo, se divertindo, vivendo, não carregando o mundo sozinha." Bianca deu um sorriso triste. "A vida não é justa, Tiago. A gente só faz o melhor que pode." E naquele momento Tiago entendeu. Ele e Bianca eram mais parecidos do que ele imaginava. Ambos carregando perdas, ambos lutando sozinhos, ambos tentando sobreviver um dia de cada vez. "Eu quero te ajudar." As palavras saíram sérias. "Não só com dinheiro, com tudo. Se você precisar de qualquer coisa, eu quero que você me fale." Bianca o olhou por um longo momento, os olhos brilhando com emoção. "Por que você está fazendo isso?" Tiago hesitou. Por que ele estava fazendo isso? Era gratidão? Era dívida? Ou era algo mais? Ele não tinha certeza. Mas o que ele sabia era que Bianca tinha se tornado importante. Para Melissa, sim. Mas também para ele. "Porque você fez a diferença." Ele respondeu honestamente. "E eu não quero que você desapareça da nossa vida." Bianca piscou as lágrimas de volta e assentiu. "Eu não vou desaparecer." Não. As semanas seguintes se transformaram em uma rotina confortável. Tiago chegava em casa, brincava com Melissa, jantava com ela e depois conversava com Bianca enquanto ela terminava o trabalho do dia. Essas conversas se tornaram o momento favorito dele.
Bianca falava sobre a infância em Minas, sobre a mãe, sobre os sonhos que teve que adiar. Tiago falava sobre Helena, sobre como eles se conheceram na faculdade, sobre os planos que tinham feito juntos e que nunca se realizaram. Havia uma facilidade ali que Tiago não sentia com mais ninguém. Bianca não o julgava, não o pressionava, ela apenas escutava. E Tiago percebia que ele também escutava ela de verdade. Um dia, Melissa teve febre alta. Tiago entrou em pânico, ligando para o pediatra no meio da noite. Mas foi Bianca quem ficou calma, quem colocou compressas geladas, quem segurou a menina enquanto ela chorava. E quando a febre finalmente baixou, foi nos braços de Bianca que Melissa adormeceu. Tiago ficou olhando as duas, sentado na beirada da cama. Havia algo ali, algo que ele não queria nomear ainda, mas estava crescendo, inevitável. Bianca ergueu os olhos e encontrou os dele. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam, e Tiago sentiu algo se mover no peito. Algo que ele achava que tinha morrido junto com Helena. Medo tomou conta dele. Medo de estar traindo a memória da esposa. Medo de estar confundindo gratidão com outra coisa. Medo de estragar tudo. Ele se levantou rapidamente. Eu vou dormir, obrigado pela ajuda. E saiu do quarto antes que Bianca pudesse responder. Nos dias seguintes, Tiago evitou ficar sozinho com ela. Ele conversava apenas o necessário, mantinha distância, mas Bianca percebeu. Eu fiz alguma coisa errada? Ela perguntou uma noite depois que Melissa dormiu. Tiago estava na sala, olhando para o nada. Não, você não fez nada. Então por que você está me evitando? A voz dela era calma, mas havia mágoa ali. Tiago fechou os olhos. Ele não podia mentir para ela, não depois de tudo. Porque eu tô com medo, ele confessou. Medo do quê? Tiago virou para ela e a intensidade do olhar dele fez Bianca dar um passo atrás. De você. Bianca ficou parada, processando as palavras. O silêncio entre eles era denso, carregado de tudo que não estava sendo dito. Tiago passou a mão pelo cabelo, tentando encontrar coragem para continuar. Eu tô com medo do que eu tô sentindo, porque não deveria estar sentindo nada. Helena morreu faz 2 anos, mas parece que foi ontem. E eu me sinto culpado só de pensar que talvez eu possa sentir alguma coisa por outra pessoa. Bianca deu um passo à frente, a voz saindo baixa. E o que você está sentindo? Tiago a encarou. Ele podia mentir, podia empurrar aquilo para baixo do tapete e fingir que não existia, mas ele estava cansado de fugir. Eu não sei ao certo, mas eu sei que quando você está por perto, a casa parece menos vazia. Eu sei que eu espero o momento de conversar com você no final do dia. Eu sei que quando você sorri, eu me pego sorrindo também. E isso me assusta, porque eu não sei se é certo. Bianca fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando abriu, havia lágrimas ali. Tiago, eu não posso ser a Helena. Eu nunca vou ser ela. Eu não quero que você seja. Ele falou rápido, desesperado para que ela entendesse. Eu não estou tentando substituir ninguém. Eu só estou tentando entender o que está acontecendo comigo. E eu preciso saber se você sente alguma coisa também ou se eu estou sozinho nisso. Bianca limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu sinto desde o dia que eu vi você chorando no escritório, achando que eu não estava vendo. Eu sinto quando você brinca com a Melissa e os olhos dela brilham. Eu sinto toda vez que você me trata como se eu fosse mais do que só uma empregada. Mas eu também tenho medo, Tiago, porque eu sei que isso pode acabar muito mal. Eu sei que a gente vem de mundos diferentes e que as pessoas vão julgar. Eu sei que eu posso perder tudo. Tiago deu 2 passos na direção dela, fechando a distância. Eu não vou deixar você perder nada, eu prometo. Bianca balançou a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Você não pode prometer isso. Ninguém pode. Ela tinha razão. Mas Tiago não se importava. Ele estendeu a mão e tocou o rosto dela com cuidado, como se estivesse tocando algo frágil.
Então a gente enfrenta juntos, o que vier. Bianca segurou a mão dele, pressionando contra a própria bochecha. Você tem certeza disso? Porque se a gente cruzar essa linha, não tem volta. Tiago não hesitou. Eu tenho certeza. E então ele a beijou. Foi um beijo suave, hesitante, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Bianca se derreteu contra ele, as mãos subindo até o peito dele, segurando a camisa como se precisasse de apoio para não cair. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Tiago encostou a testa na dela. A gente vai devagar, sem pressa. A Melissa vem primeiro, sempre. Bianca assentiu. Sempre. Os dias seguintes foram estranhos e maravilhosos ao mesmo tempo. Tiago e Bianca não mudaram muito a rotina, mas havia uma conexão nova ali. Um toque que demorava mais do que o necessário. Um olhar que dizia mais do que as palavras. Melissa não percebeu no começo, mas as crianças sempre percebem. Uma noite, enquanto Tiago colocava ela para dormir, a menina perguntou: Papai, você gosta da tia Bi? Tiago congelou. Ele não esperava aquela pergunta tão cedo. Sim, eu gosto. Por quê? Melissa mordeu o lábio, pensativa. Tipo como você gostava da mamãe? Tiago sentou na beira da cama, segurando a mãozinha dela. Eu gostava da mamãe de um jeito muito especial. Ninguém nunca vai ocupar o lugar dela. Mas eu também gosto da tia Bi de um jeito especial. São coisas diferentes. Melissa processou aquilo em silêncio. Então ela perguntou, com a inocência devastadora de sempre. Se você gostar muito da tia Bi, ela vai embora igual a mamãe? A dor que Tiago sentiu foi instantânea. Melissa estava com medo de perder mais alguém, com medo de que qualquer pessoa que eles amassem fosse desaparecer. Não, filha, a tia Bi não vai embora. Ela vai ficar aqui com a gente. Melissa assentiu, mas Tiago viu a dúvida nos olhos dela. Ele puxou a menina para um abraço apertado. Eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas a gente não pode deixar o medo impedir a gente de amar as pessoas. A mamãe não ia querer isso. Melissa enterrou o rosto no peito do pai. A mamãe gostaria da tia Bi? Tiago pensou na pergunta. Helena era generosa, de coração enorme. Ela teria amado ver Melissa feliz de novo. Ela teria amado Bianca por cuidar da filha delas. Sim, eu acho que ela gostaria muito. Melissa relaxou nos braços dele. Então tá bom. Eu também gosto da tia Bi. Tiago beijou o topo da cabeça dela. Eu sei, filha, eu sei. Quando ele saiu do quarto, encontrou Bianca no corredor. Ela tinha ouvido tudo. Os olhos dela estavam marejados. Ela tem medo de me perder, Bianca sussurrou. Tiago assentiu. Ela tem medo de perder todo mundo, mas a gente vai mostrar para ela que não é assim. A gente vai mostrar que ela pode confiar. Bianca limpou os olhos e deu um pequeno sorriso. A gente vai. Mas as coisas não eram tão simples. Uma semana depois, a irmã de Helena apareceu na casa sem avisar. Patrícia entrou como um furacão, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu não acredito que você está fazendo isso com a memória da minha irmã. Ela gritou assim que viu Tiago na sala. Tiago se levantou confuso. Do que você está falando? Patrícia apontou na direção da cozinha, onde Bianca estava preparando o almoço. Disso, você está namorando a empregada. Eu vi vocês dois conversando ontem quando eu passei na frente da casa. O jeito que você olhava para ela. Eu não sou cega, Tiago. Tiago sentiu o sangue gelar. Ele não sabia que Patrícia tinha passado ali. Ele não sabia que alguém tinha visto. Patrícia, calma. Vamos conversar com mais calma. Calma? Minha irmã está morta faz 2 anos e você já está substituindo ela com a empregada, Tiago, com a empregada. A voz dela estava cheia de desprezo. Bianca apareceu na porta da cozinha, o rosto pálido. Ela tinha ouvido tudo. Tiago viu a dor nos olhos dela e sentiu raiva. Para com isso, Patrícia. Você não sabe de nada. Patrícia se virou para Bianca com fúria. E você? Você entrou aqui para trabalhar e aproveitou que o homem estava vulnerável.
Você viu uma chance de subir na vida e agarrou, não foi? Bianca recuou como se tivesse levado um tapa. Tiago deu um passo à frente, colocando-se entre as duas. Chega! Você não fala assim com ela. Você não tem esse direito. Patrícia riu, mas era uma risada amarga. Eu não tenho direito? Eu sou a irmã da Helena. Eu tenho todo o direito de proteger a memória dela. Tiago cerrou os punhos, tentando manter a calma. Você acha que a Helena ia querer isso? Você acha que ela ia querer que eu ficasse sozinho pro resto da vida? Que a Melissa crescesse sem amor? Patrícia balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Ela ia querer que você esperasse, que você respeitasse. 2 anos não é nada, Tiago. 2 anos não é nada. Tiago sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que muita gente pensava assim, que era cedo demais, que ele deveria esperar mais. Mas quanto tempo era suficiente? 3 anos? 5? 10? Quando ele teria permissão para viver de novo? Eu não posso viver preso no passado, Patrícia. Eu não posso. A Melissa não pode. A gente precisa seguir em frente. Patrícia limpou o rosto com as mãos. Eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo ver você com outra pessoa que não seja a minha irmã. E então ela saiu, batendo a porta com força. O silêncio que ficou era pesado. Tiago se virou para Bianca e viu que ela estava chorando em silêncio. Ela tem razão, Bianca disse, a voz quebrada. Tiago franziu a testa. Não, ela não tem. Tem sim. Eu não devia ter deixado isso chegar até aqui. Eu devia ter mantido distância. Agora está tudo bagunçado. Bianca cobriu o rosto com as mãos. Tiago foi até ela e segurou seus pulsos com cuidado, afastando as mãos do rosto. Olha para mim. Ela obedeceu, os olhos vermelhos fixos nele. Eu não me arrependo de nada. Você me ouviu? Nada. Eu não me importo com o que a Patrícia pensa ou o que qualquer outra pessoa pensa. Eu só me importo com você e com a Melissa. Bianca balançou a cabeça. Mas as pessoas vão falar, Tiago. Elas já estão falando, e eu não quero que você seja julgado por minha causa. Tiago puxou ela para um abraço apertado. Deixa elas falarem. Eu não ligo. Mas ele ligava. Não por ele, mas por Bianca. Ele sabia que ela seria a mais julgada. A empregada que seduziu o patrão. A oportunista que se aproveitou de um homem vulnerável. Ele conhecia as histórias que as pessoas inventariam, e ele odiava que ela teria que aguentar aquilo. Nos dias seguintes, Patrícia espalhou a notícia para toda a família. Os telefonemas começaram. A mãe de Helena ligou, chorando, dizendo que Tiago estava desonrando a memória da filha. Os pais dele ligaram, preocupados com o que os amigos iam pensar. Os sócios da empresa começaram a fazer piadas nas reuniões. E Bianca suportava tudo em silêncio. Ela continuava trabalhando, cuidando de Melissa, fingindo que nada a afetava. Mas Tiago via. Ele via a forma como ela evitava olhar nos olhos dele, a forma como ela se encolhia quando alguém falava mal, a forma como ela estava se apagando. Uma noite, depois que Melissa dormiu, Tiago encontrou Bianca chorando no quarto dela. Era um cômodo pequeno nos fundos da casa, simples e limpo. Ela estava sentada na cama, a cabeça entre as mãos. Eu não aguento mais, Tiago. Eu não aguento as pessoas me olhando como se eu fosse a pior coisa do mundo. Tiago sentou ao lado dela e segurou sua mão. Então a gente sai daqui. A gente vai para outro lugar onde ninguém conhece a gente. Bianca o olhou surpresa. Você está falando sério? Completamente. Eu não preciso dessa empresa. Eu não preciso dessa gente. Eu só preciso de você e da Melissa. Bianca balançou a cabeça. Eu não posso deixar você desistir de tudo por minha causa. Tiago virou ela para encará-lo. Você não entendeu ainda. Você não é só uma causa. Você é a razão. Você é a pessoa que me fez voltar a viver, que fez a Melissa sorrir de novo. Você é tudo. Bianca soluçou e se jogou nos braços dele. Tiago a segurou com força, sentindo as lágrimas dela molharem sua camisa.
Eu te amo, ele sussurrou. Eu te amo de um jeito que eu não achei que fosse possível de novo. E eu não vou desistir de você. Bianca ergueu o rosto, os olhos brilhando. Eu também te amo. E eles se beijaram, um beijo cheio de promessa, de dor, de esperança, um beijo que dizia que eles iam enfrentar o mundo juntos, não importava o que viesse, mas o mundo não facilitou. No dia seguinte, a mãe de Bianca piorou. O hospital ligou no meio da madrugada dizendo que ela tinha tido uma parada cardíaca e que precisavam tomar decisões rápidas. Bianca entrou em pânico. Tiago foi com ela. Eles passaram a noite inteira no hospital, esperando, rezando. Melissa ficou com uma vizinha, confusa sobre o que estava acontecendo. Quando o médico finalmente saiu, o rosto dele já dizia tudo. Sinto muito. Fizemos tudo o que podíamos. Bianca caiu de joelhos no chão, um grito rasgando da garganta dela. Tiago a segurou, tentando ampará-la, mas ele não conseguia segurar o peso da dor dela. Ela chorava de uma forma que partia qualquer um ao meio. Ela chorava pela mãe que tinha perdido, pela vida injusta, por tudo que ela tinha sacrificado e que no final não foi suficiente. Tiago ficou ali, no chão do hospital, segurando ela enquanto o mundo desmoronava. Ele não tinha palavras. Ele não tinha como consertar. Ele só podia estar presente. E ele estava. Os dias seguintes foram um borrão. Tiago organizou o funeral, pagou todas as despesas, cuidou de toda a burocracia enquanto Bianca mal conseguia sair da cama. Ela estava destruída. Patrícia apareceu no funeral, mas ficou longe. Ela olhou para Bianca com algo que poderia ter sido pena ou desprezo. Tiago não conseguiu decifrar, mas ele também não se importou. Sua atenção estava toda em Bianca. Depois do enterro, Bianca ficou na casa de Tiago. Ela não tinha mais para onde ir. O apartamento que dividia com a mãe estava alugado e ela não tinha forças para lidar com aquilo agora. Melissa não entendia completamente o que tinha acontecido, mas ela sabia que a tia Bi estava triste. E ela fazia o que podia. Levava desenhos para o quarto. Cantava as músicas que Bianca tinha ensinado, deitava ao lado dela na cama e segurava sua mão. E lentamente, muito lentamente, Bianca começou a voltar. Uma manhã, 3 semanas depois, Tiago acordou e encontrou Bianca na cozinha fazendo café. Ela estava pálida, os olhos ainda inchados, mas estava de pé. "Bom dia", ela disse, a voz rouca. Tiago foi até ela e a abraçou por trás. "Bom dia." Bianca se virou nos braços dele e apoiou a cabeça no peito dele. "Obrigada. Por tudo. Eu não sei como eu teria sobrevivido sem você." Tiago beijou o topo da cabeça dela. "Você não precisa agradecer. A gente é um time agora." Bianca assentiu. "Sim, a gente é." E naquele momento, Tiago soube que eles iam ficar bem. Não seria fácil, não seria rápido, mas eles iam ficar bem. Foi nessa mesma semana que Tiago tomou uma decisão importante. Ele chamou Bianca para uma conversa séria na sala, depois que Melissa foi dormir. "Eu quero que a gente comece de novo", ele disse, segurando as mãos dela, "do jeito certo, sem esconder, sem vergonha, sem medo." Bianca franziu a testa. "O que você quer dizer?" "Eu quero apresentar você para todo mundo como a mulher que eu amo. Eu quero que a Melissa te chame de mãe, se ela quiser. Eu quero construir uma vida com você, de verdade." Bianca sentiu os olhos encherem de lágrimas. "Tiago, as pessoas vão falar." "Deixa elas falarem. A gente já passou pelo pior. A gente já sobreviveu às fofocas, aos julgamentos, às perdas. Se a gente sobreviveu a tudo isso, a gente sobrevive a qualquer coisa." Bianca apertou as mãos dele. "Você tem certeza? Porque se a gente fizer isso, não tem mais volta." "Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida." E foi assim que começou a reconstrução. Tiago levou Bianca para conhecer os pais dele. O encontro foi tenso no início. A mãe de Tiago olhava Bianca com desconfiança. O pai dele
mal falava. Mas Melissa quebrou o gelo. Ela entrou correndo na sala, subiu no colo de Bianca e começou a contar animada sobre o desenho novo que tinha visto na televisão. A forma como Bianca ouvia com atenção, como ela ria das piadas da menina, como ela arrumava o cabelo de Melissa com carinho. Tudo aquilo foi impossível de ignorar. No final do almoço, a mãe de Tiago puxou Bianca para o jardim. Eu não vou mentir e dizer que eu aprovo isso. Ela começou, os braços cruzados. Eu amava a Helena como se fosse minha própria filha, e ver meu filho com outra pessoa ainda dói. Bianca assentiu, respeitando a honestidade. Eu entendo, e eu não estou tentando substituir ela. A mãe de Tiago suspirou. Eu sei. Eu vi o jeito que você cuida da Melissa. Eu vi o jeito que meu filho olha para você. E eu vi que ele voltou a sorrir. Então, mesmo que eu não aprove completamente, eu não vou ficar no caminho. Porque no final, eu só quero que ele seja feliz. E aparentemente, você faz ele feliz. Bianca sentiu um peso sair dos ombros. Não era uma aprovação total, mas era um começo. E às vezes, um começo era tudo que a gente precisava. Nos meses seguintes, Tiago começou a reorganizar a vida. Ele vendeu a empresa para os sócios, pegou o dinheiro e investiu em projetos menores, mais flexíveis. Ele queria tempo. Tempo para estar com Melissa, tempo para estar com Bianca, tempo para viver. Eles se mudaram para uma casa menor, em um bairro mais tranquilo. Era um recomeço completo, longe dos olhares julgadores, longe das memórias dolorosas, um lugar onde eles podiam construir algo novo. Melissa adorou a casa nova. Tinha um quintal grande onde ela podia brincar e um quarto rosa que Bianca decorou com ela. A menina estava florescendo. Ela ria mais, falava mais, brincava mais. E o mais importante, ela tinha parado de perguntar quando a tia Bi ia embora. Ela finalmente entendia que Bianca estava ali para ficar. Uma noite, 6 meses depois da mudança, Melissa entrou no quarto de Tiago e Bianca. Eles estavam deitados, conversando sobre o dia. Posso dormir aqui com vocês? A menina perguntou, abraçada no urso de pelúcia. Claro, vem cá. Tiago fez espaço entre ele e Bianca. Melissa se enfiou no meio, aconchegando-se. Ficaram os três ali, em silêncio, só curtindo a presença um do outro. Depois de alguns minutos, Melissa falou, a voz sonolenta. Tia Bi? Sim, querida. Eu posso te chamar de mãe? O silêncio que seguiu foi pesado. Bianca sentiu as lágrimas encherem os olhos. Ela olhou para Tiago, que a sentiu encorajador. Você tem certeza? Bianca perguntou, a voz embargada. Melissa assentiu contra o travesseiro. Você cuida de mim igual uma mãe. Você me ama igual uma mãe. Então você é minha mãe. Bianca puxou a menina para um abraço apertado, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu adoraria ser sua mãe, Melissa. Eu adoraria. Tiago abraçou as duas, sentindo o peito transbordando de emoção. Aquilo era tudo que ele tinha pedido. Uma família, um lar, amor verdadeiro. Alguns meses depois, Tiago pediu Bianca em casamento. Não foi nada extravagante. Foi durante um café da manhã comum, na cozinha da casa deles. Melissa estava sentada à mesa, comendo panquecas. Tiago estava ao lado de Bianca, ajudando a lavar a louça. De repente, ele pegou a mão dela e colocou um anel no dedo. Bianca olhou para o anel, depois para ele, os olhos arregalados. Tiago, o que é isso? É um pedido. Ele disse a voz firme. Casa comigo. Não porque eu preciso de você, mas porque eu quero você. Porque eu não consigo imaginar minha vida sem você. Porque você é a melhor coisa que aconteceu para mim e para Melissa. Bianca cobriu a boca com a mão, as lágrimas já caindo. Melissa pulou da cadeira e correu até eles. Fala sim, mãe. Fala sim. Bianca riu através das lágrimas e assentiu. Sim, sim, eu caso.
E os três se abraçaram ali, na cozinha simples da casa pequena, e Tiago sentiu que finalmente estava completo. O casamento foi íntimo. Apenas alguns amigos próximos e a família. A mãe de Tiago chorou durante a cerimônia, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. O pai dele deu um discurso emocionado sobre segundas chances e sobre como o amor pode aparecer nos lugares mais inesperados. Melissa foi a daminha. Ela levou as alianças com seriedade, o vestido rosa rodando enquanto ela caminhava. Quando o juiz perguntou se havia alguma objeção, Melissa gritou: "Nenhuma! Pode casar logo!" Todo mundo riu e a tensão que ainda existia se dissolveu completamente. Quando Tiago e Bianca se beijaram, selando a união, Melissa aplaudiu mais alto que todo mundo. Naquela noite, depois que Melissa finalmente dormiu exausta de tanta festa, Tiago e Bianca ficaram na varanda da casa, olhando as estrelas. "Você acha que a Helena tá vendo a gente?" Bianca perguntou baixinho. Tiago pensou na pergunta. "Eu acho que sim, e eu acho que ela tá feliz." Bianca olhou para ele. "Como você sabe?" Tiago segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Porque a Melissa tá feliz. E era isso que a Helena mais queria, que a nossa filha fosse feliz." Bianca apertou a mão dele de volta. "Nossa filha," ela repetiu, testando as palavras. "Ainda me pega de surpresa às vezes." Tiago sorriu. "Eu também." Eles ficaram ali por um tempo, só curtindo o silêncio confortável. Mas Bianca tinha algo na cabeça. "Tiago, você se arrepende de alguma coisa? De como tudo aconteceu?" Tiago pensou na pergunta com cuidado. Ele pensou em Helena, na dor da perda, nos meses terríveis de solidão. Ele pensou em Bianca, na forma como ela entrou na vida dele e mudou tudo. Ele pensou em Melissa, finalmente feliz de novo. "Eu me arrependo de não ter percebido antes que estava tudo bem seguir em frente. Eu me arrependo de ter desperdiçado tanto tempo com culpa, mas me arrepender de você, nunca." Bianca apoiou a cabeça no ombro dele. "Eu também não me arrependo de nada. Mesmo com toda a dor, todo o julgamento, toda a dificuldade, valeu a pena." E era verdade. Tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada palavra dura, porque no final eles tinham encontrado um ao outro. Eles tinham encontrado uma família. Eles tinham encontrado um lar. Os anos seguintes foram tranquilos. Melissa cresceu, indo para a escola, fazendo amigos, vivendo uma infância normal e feliz. Ela ainda falava da mãe biológica às vezes, com carinho e saudade, mas sem a dor dilacerante de antes. Helena tinha se tornado uma memória doce, não uma ferida aberta. Bianca e Tiago construíram uma vida juntos. Eles brigavam às vezes, como todo casal. Tinham dias ruins, contas para pagar, preocupações com Melissa. Mas eles enfrentavam tudo juntos. E isso fazia toda a diferença. Patrícia eventualmente voltou a falar com Tiago. Foi anos depois, em um aniversário de Melissa. Ela apareceu na festa, hesitante, com um presente na mão. Bianca a viu primeiro e congelou, mas Tiago segurou a mão dela, dando força. "Deixa ela entrar. A Melissa merece conhecer a tia." Patrícia se aproximou devagar. "Eu não sei se eu sou bem-vinda aqui." Bianca deu um passo à frente. "Você é a irmã da Helena. Você sempre vai ser bem-vinda." Patrícia olhou para ela, os olhos cheios de emoção. "Eu fui horrível com você. Eu disse coisas terríveis." Bianca balançou a cabeça. "Você estava com dor. Eu entendo." Patrícia soltou um suspiro trêmulo. "Eu ainda amo minha irmã. Eu sempre vou amar." "Eu também," Tiago disse, se aproximando. "Mas eu também amo a Bianca. E as duas coisas podem existir ao mesmo tempo." Patrícia assentiu, limpando as lágrimas. "Eu sei. Eu levei tempo para entender, mas eu sei." Melissa apareceu correndo, parando ao ver a tia que ela mal conhecia. "Você é a tia Patrícia, a irmã da minha primeira mãe?" Patrícia se ajoelhou na frente da menina.
Sim, sou eu. Melissa estudou ela por um momento, depois sorriu. Legal. Agora eu tenho 2 mães e 2 tias. E foi assim, com a simplicidade inocente de uma criança, que as últimas barreiras caíram. A festa continuou, e pela primeira vez em anos, Tiago sentiu que tudo estava realmente em paz. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Melissa dormiu, Tiago encontrou Bianca na cozinha, lavando os últimos pratos. Ele chegou por trás e a abraçou, apoiando o queixo no ombro dela. Você tá bem? Ela virou a cabeça e beijou o rosto dele. Eu tô ótima, só cansada. Tiago girou ela nos braços dele, olhando fundo nos olhos dela. Obrigado. Bianca franziu a testa. Por quê? Por tudo. Por salvar minha filha. Por me salvar. Por construir essa vida comigo. Por não desistir quando tudo ficou difícil. Bianca segurou o rosto dele entre as mãos. Eu que agradeço. Você me deu uma família, você me deu um lar, você me deu amor. Eu passei a vida toda cuidando de todo mundo e você foi a primeira pessoa que cuidou de mim. E eles se beijaram ali, na cozinha bagunçada depois da festa, cercados por pratos sujos e restos de bolo. E foi perfeito. Porque amor não precisava de cenários perfeitos. Amor só precisava ser verdadeiro. Anos se passaram. Melissa cresceu e foi para a faculdade. Ela estudou psicologia infantil, inspirada pela própria história. Ela queria ajudar outras crianças que tinham passado por perdas, que estavam presas na dor, assim como ela esteve. Tiago e Bianca envelheceram juntos. Os cabelos começaram a ficar grisalhos, as rugas apareceram, o corpo não era mais o mesmo. Mas o amor só cresceu. Eles ainda conversavam todas as noites antes de dormir, ainda riam das piadas um do outro, ainda se abraçavam quando as coisas ficavam difíceis. E quando Melissa se casou, anos depois, foi Bianca quem a ajudou a se arrumar. Foi Bianca quem segurou a mão dela quando o nervosismo bateu. Foi Bianca quem a abraçou e sussurrou: Eu sou tão orgulhosa de você, tão orgulhosa de quem você se tornou. Melissa chorou. Eu não teria conseguido sem você. Você me salvou, mãe. Quando eu estava afundando, você me puxou de volta. Bianca limpou as lágrimas dela com cuidado, para não borrar a maquiagem. Não, a gente se salvou. Eu estava tão perdida quanto você, e a gente encontrou um jeito de se curar juntas. E era verdade. Elas tinham se salvado mutuamente. 2 almas quebradas que encontraram consolo, uma na outra. Durante a cerimônia, Melissa fez questão de homenagear as 2 mães. Ela falou da primeira, Helena, que lhe deu a vida e o amor incondicional nos primeiros anos. E ela falou da segunda, Bianca, que lhe deu esperança quando tudo parecia perdido. Não havia uma plateia seca na sala. Tiago estava sentado na primeira fileira, as lágrimas escorrendo livremente. Ele olhou para Bianca ao seu lado e viu que ela também chorava. Ele segurou a mão dela, apertando com força. A gente conseguiu, ele sussurrou. A gente realmente conseguiu. Bianca assentiu, incapaz de falar. Ela só apertou a mão dele de volta e eles ficaram ali, assistindo a filha deles entrar em uma nova fase da vida. Naquela noite, já em casa, Tiago e Bianca ficaram sentados na varanda, como sempre faziam. Era uma tradição deles agora. Não importava o quão cansados estivessem, eles sempre tiravam alguns minutos para sentar ali e só estar juntos. Você se lembra do dia que a gente se conheceu? Tiago perguntou de repente. Bianca sorriu. Como eu ia esquecer? Eu estava tão nervosa. Você parecia tão sério, tão fechado. Eu pensei que não ia durar nem uma semana naquela casa. E eu pensei que você era só mais uma babá que ia desistir da Melissa. Tiago admitiu. Eu estava errado. A gente estava errado sobre muita coisa. Bianca concordou. Mas a gente aprendeu. Tiago puxou ela para mais perto e Bianca apoiou a cabeça no ombro dele. Eles ficaram assim, embalados pelo silêncio da noite,
pelo som distante dos carros, pelo vento suave que balançava as árvores. Tiago, se você pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa, você mudaria? Tiago pensou na pergunta. Ele pensou em todas as escolhas que tinha feito, todas as dores que tinha enfrentado, todas as alegrias que tinha vivido. Não, ele respondeu finalmente, porque tudo que a gente passou, tudo que a gente sofreu, nos trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu quero estar. Bianca sorriu contra o ombro dele. Eu também. E eles ficaram ali, dois sobreviventes de tempestades diferentes, que tinham encontrado porto seguro um no outro. Não havia mais julgamentos, não havia mais medo, não havia mais culpa. Só havia amor, amor verdadeiro, conquistado com esforço, construído sobre dor e esperança em partes iguais. O tipo de amor que não aparece em contos de fadas, mas que é infinitamente mais valioso porque é real. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.